Porto Velho, dia muito, diz respeito aos motoristas de aplicativo. Esses trabalhadores têm sofrido na pele o que é o terror. E é de bom alvitre que as autoridades da segurança pública cerquem essa questão com providências, uma vez que quase sempre a gente ouve falar, quase sempre é um dia sim, outro não, ou 3 dias depois, de motorista de aplicativo que foi rendido, é amarrado, largado para lá, os caras barbarizam e, em consequência, essa gente fica sem saber o que fazer. Pessoas que estão ganhando o pão nosso de cada dia no volante, comprometendo sua própria vida. Pois é. E nesse passo, então, a gente pede a ação das autoridades de plantão, porque a situação está cada dia pior. Quer ver uma coisa aqui, ó? Tem um aí ele foi e atendeu. Durante o percurso, um deles sacou de uma faca, já colocou logo no pescoço do motorista, se dirigiu para um local chamado Cascalheira. Lá, ele amarrou o motorista e fugiu levando o carro do aplicativo. Com muito custo, a vítima saiu das amarras e chamou a polícia. São sucessivos esses crimes e é preciso que as autoridades fiquem mais atentas a ele, né? Poxa vida. Jovem leva tiro após roubo. Desferiu uma facada no policial, o policial revidou e o sujeito levou um balaço, o indivíduo levou um balaço e foi ser atendido. Essas situações que eu estou trazendo são as manchetes do rondonoticias.com.br. Encerramento da vacinação do campo da São Lucas. Agora está tudo na finca, lá no Jardim Eldorado, das 9 às 16 horas. A segunda-feira também é marcada pelo atendimento diferenciado no Porto Velho Shopping. A vacinação inicia às 10 horas da manhã, ou seja, já iniciou, vai até às 22. E aí você pode ir lá, correr lá, tá? Na quarta-feira tem uma programação nova. Segunda-feira, 6, Porto Velho Shopping, das 10 às 22, com a primeira e segunda doses, na Faculdade Finca. Na terça-feira, também, Porto Velho Shopping, Faculdade Finca. O amigo ouvinte pode ficar atento aí, que a gente vai trazer todas as informações. O programa cumpriu praticamente aí sua missão cívica de levar para esta coletividade todas as informações pertinentes então a essa questão da vacinação. Durante todo esse período a gente estava aqui trazendo informações. Caixa Econômica libera a 5ª parcela do auxílio para os nascidos em abril. Manchete do rondonoticias.com.br. Casal encontra ossada em propriedade rural. Tá tudo no Rondonoticias. Jovem esfaqueado por desconhecido enquanto bebia em casa. Homem dá carona para mulher, mas é seguido pelo marido dela e o sujeito atira nele. Eita danada, era a ex-mulher dele, o sujeito chamado Heloísio, de 55 anos. Tava num bar, a mulher ia saindo, ele deu uma carona e tal, a mulher entrou, o ex-marido saiu atrás, sacou de uma pistola .40 e atirou nele. Olha aí, ó. Carona saiu caro, né? Bom, estas são as manchetes que estão no site rondonoticias.com.br. Nesse momento estamos com uma live ao vivo. Basta você entrar no site rondonoticias.com.br e você tem, então, ao vivo para você participar da live, tá? Vai lá agora, entra rondonoticias.com.br, vai aparecer um banner de topo. Clica no banner. Tá na palma da sua mão, então, todas as nuances da Voz do Povo. Amanhã não teremos programa, é feriado, voltamos no dia seguinte.
Muito bem. Tecidas essas considerações, a entrevista com o professor Otacílio Moreira de Carvalho, da Universidade Federal de Rondônia, começa agora. A Voz do Povo. Entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes e internautas, saúda o professor Otacílio, economista, professor da Universidade Federal de Rondônia, dizendo da alegria de tê-lo de volta depois de um longo e tenebroso inverno na pandemia. Boa tarde, professor, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Arimar, boa tarde aí a todos os ouvintes aí que nos acompanham aí pelo programa Voz do Povo. E é uma satisfação estar aqui retornando à rádio, né, para trazermos informações aí sobre a nossa economia nacional, a nossa economia estadual e também aqui do nosso município, né, e todas essas polêmicas que vem acontecendo aí no debate da política econômica no país. Muito bem, professor, da cena econômica do país, o que lhe chama a atenção hoje? Tá tendo muito esse debate aí sobre a inflação, né, a inflação que é relativizada pelo Guedes, e é um problema muito grave, né? Não sei se o pessoal aí está acompanhando, mas já está tendo um discurso muito diferente entre o Guedes e o presidente do Banco Central. Deram a independência do Banco Central e o que acontece é isso, né? Ou seja, o presidente do Banco Central agora, né, caminha, você pode ver o relatório Focus hoje, está pela quarta vez seguida com previsão de queda no PIB e aumento da inflação, né? A linguagem não está unificada. Não está unificada. E é interessante, o papel da independência é isso, que o presidente do Banco Central chame a atenção, olha, fale para o ministro da Economia, olha, eu estou aumentando a taxa de juros, só que a inflação não está sendo controlada. Você tem que fazer o papel de vocês aí na questão fiscal e também, por exemplo, que é esperada a política tributária, a reforma tributária. Essa independência é positiva ou é negativa para a população? Ela é positiva. Só para você ter ideia, Arema, desde 2006, o presidente do Banco Central lá nos Estados Unidos chamava atenção para a equipe econômica do governo americano para uma possível crise. E ela veio lá em 2008, 2009. Então, o Banco Central, ele se reúne, todos os bancos centrais, aqui no nosso, por exemplo, toda semana, o presidente do Banco Central se reúne com o mercado financeiro para discutir, para falar, para traçar previsões, projeções para a economia a partir de dados. E sinalizar a equipe econômica. E a cada 45 dias sentam-se novamente para tomar decisões sobre a política de juros. Agora, só que a economia não se resume à política de juros. Eu sempre gosto de falar aqui, se uma coisa tem dado certo no governo atualmente é a política monetária do Banco Central. Você pode ver o PIX, né, todo o balanço que ele fez. Vamos trocar em miúdos aí, senão o cara não vai ter outro lado entendendo. Exato. Então, ou seja, o que o presidente do Banco Central vem fazendo desde 2019 é uma política super interessante. Só para você ter ideia, Arima, quando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto... Interessante para quem? Para a economia. Então, só para você ter ideia... Quando é para a economia, é para a sociedade, para a população. Só para você ter ideia, o Brasil nunca conseguiu, como agora, reduzir a taxa de juros como chegamos a 2% e essa taxa de juros chegar ao consumidor final. Chegou, agora nós fizemos isso aí. Só para você ter uma ideia, quando o Roberto Campos Neto assumiu, 90% das operações bancárias estavam concentradas em 5 bancos. Com algumas mudanças que ele fez ali e outras estão surgindo agora, o Open Bank agora, não sei se você já tratou disso aqui, é o banco aberto. Você pode agora, viu, Arimar? As entrevistas estão voltando agora. Estão voltando agora, né? Essa é a segunda. Tá certo. Então, o que você pode fazer agora? Eu tenho uma conta no Banco do Brasil. Eu posso chegar no Banco do Brasil e falar o seguinte, olha, abre meus dados, meu histórico aqui com vocês para todos os bancos. Os outros bancos vão pegar e falar o seguinte, olha, você está no Banco do Brasil, vamos supor, o Santander, o Bradesco, ou até mesmo esses bancos digitais. Olha, você está no Banco do Brasil, está pagando uma anuidade no seu cartão de crédito de R$400. Eu tenho aqui um cartão de crédito para te vender, né, que você vai pagar por 200. Você está pagando uma taxa de serviço aí de 50 por mês. Eu te ofereço uma taxa de serviço por 20. Com mais serviços ainda, com mais comodidade e tudo mais. Mas e a responsabilidade quanto aos dados? Porque uma coisa é eu ter confiança no banco onde eu opero, e aí, infinitamente, o sujeito tem os meus dados abertos. As informações, viu, Arimar, é só entre os bancos. Ela não é... E quem pegar essa informação será responsabilizado. O banco, por exemplo, o PIX também havia uma desconfiança muito grande. Hoje você
até hoje nenhum dado, nenhuma situação, a não ser questão de sequestrar o camarada para sacar, tanto é que novas medidas estão sendo tomadas. Então, são coisas que está balançando. Só para você ter ideia, em 2019, 90% das operações bancárias concentradas em 5 bancos. Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Hoje já está menos de 82%. A tendência, com essas mudanças aí, com o Open Bank, é você pegar e desconcentrar. Quando você desconcentra, o que acontece, né? Os bancos estão concorrendo entre si, ofertando um serviço mais barato, uma taxa de juros mais baixa. E isso vai fazer... Essas taxas atiram no bolso do Atiram, ainda mais agora, né, Arimar? E aí você tem que pegar também... parabenizar a equipe do governo que criou a lei do superendividamento. O Brasil está com quase 63 milhões de pessoas inadimplentes. O governo Bolsonaro vai bem, a seu ver? Algumas coisas sim. É o Paulo Guedes que está destoando alguma coisa ali. Você tem o Banco Central, você tem o Tarcísio, que é excepcional. Tarcísio é o das estradas. Da infraestrutura. Né? O cara é excelente. É bom. Ele é um consenso, viu, Arimar? Na esquerda e na direita. Você não vai ver ninguém. Quase sempre me parece o professor universitário ser de esquerda, né? O cara é de esquerda, o cara é radical, é aquele xiita muitas das vezes, e eu tô vendo um professor que o governo Bolsonaro tem muita... vai bem, tem coisa boa. Pô, é interessante ouvir isso do ser humano, agora... porque existem acertos e erros. Sim. Que faz um governo que agrada a todo mundo, não é verdade? Exato. Eu vou fazer o primeiro intervalo. Na volta eu quero falar também dessa questão dos combustíveis, quero falar daquela maquiagem que foi feita da linha branca, que todo mundo comprou geladeira, comprou não sei o quê, e quando a conta chegou, o cara não podia pagar, Lula e Dilma pousaram de bons samaritanos. Eu volto já. Você está ouvindo a voz do povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Pais e alunos da Rede Municipal de Educação, é hora de um novo começo. Nas escolas, as crianças voltarão a interagir, agora com mais segurança. Com distanciamento social, uso de álcool em gel e muitos outros protocolos. Todos podem retornar de maneira segura. Os profissionais da educação vacinados vão garantir que o aprendizado continue o mesmo, seja na escola ou em casa. Vamos juntos iniciar uma nova fase da educação em Porto Velho. Prefeitura que faz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Olá, pessoal. Eu quero falar sobre a Lei 5.036 de 2021. Agora, quem vier fazer tratamento de câncer em Porto Velho não vai mais pagar passagem de ônibus. Os nossos deputados estaduais aprovaram a lei que criou passe livre intermunicipal para pessoas com câncer. Seja a Assembleia Legislativa é o seu poder. Chegou Plano de Saúde Ameron. Coparticipação zero. Menor mensalidade, absorção de carência e inclusão de agregados como pai, mãe e netos. Plano de Saúde Ameron. Coparticipação zero. Exclusivo para os servidores públicos. Especial para os servidores da educação. Assine já. Ameron Saúde. Quem tem, vive mais tranquilo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site
rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua Tribuna Popular. Todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, segunda a sexta-feira, trazendo assunto de interesse da população e debatendo com as autoridades ou os catedráticos, como é o caso do meu convidado de hoje, que é o professor Otacílio Moreira de Carvalho, da Universidade Federal de Rondônia. Doutor em Ciência da Informação agora. Ciência da Informação. E na Economia? Sou graduado em Economia com mestrado em Administração. Muito bem. Então tá aí a qualificação do nosso convidado. Muito bem. Peço a você para acessar o site rondonoticias.com.br, fica por dentro de tudo. Vai lá, acessa o Rondonoticias, segue o site nas redes sociais, você vai ficar por dentro de tudo. Me ajuda aí. Mas que isso, eu queria pedir a gentileza sua, eu preciso transmitir esse programa pelo YouTube, mas eu preciso de você na inscrição. Tá, me ajuda lá, vai lá, se inscreva aí, o programa é feito pra você. Podia estar puxando saco de poderosa aqui, não estou. Por isso é que eu peço mais a sua ajuda. Se estivesse fazendo média aqui com gente grande, Arimar tá puxando saco e tal, não tô, nem vou puxar. Mas eu preciso da sua ajuda. Vai lá agora, entra no YouTube, se inscreva por gentileza na página do Rondonoticias. Toca aquele sininho lá para a gente poder transmitir o programa. É mais um canal à sua disposição. Muito bem. No bloco anterior, eu quero me reportar fato pretérito, diz respeito àquela questão daquelas isenções, linha branca, geladeira, o cara podia comprar carro, podia comprar tudo. Quando a conta chegou, o camarada não podia pagar. Professor, faça um retrospecto disso. Então, na verdade, Ari, desde 2003, quando o governo Lula assumiu, ele implementou uma política de facilitação do crédito, né? Tanto é que você podia ver aqui na cidade, antigamente, né? Hoje agora é tudo de pasta praticamente, aquelas financeiras, né? Cada esquina da 7 de setembro era uma. Hoje ainda tem bastante, mas a maioria é de pasta. É uma empresa de pasta. O crédito, ele é bom, Arimar. Ele possibilita você ter rapidamente aquilo que a sua renda mensal não possibilita dentro de um ambiente que nós não somos educados financeiramente para guardar dinheiro para comprar à vista. E aí o crédito ele facilita. Só que aí as pessoas no Brasil não foram educados para usar o crédito. Agora que vem tendo essa preocupação, nós temos... Mergulharam. E aí o pessoal passou a comprar. Aí chega 2008, né, Arimar? Crise americana. E aí o governo, para que o Brasil não entre nessa crise, faz toda uma política aí de, novamente, facilitação de crédito, libera crédito para tudo que é lado, né? Micro, pequeno, médio, para os grandes. Pode ver que teve gente que comprou jatinho, né? Tudo para a economia brasileira não desacelerar. Isentou de IPI vários tipos de produtos, veículos, né? Linha branca, vários itens, né? E aí as pessoas foram comprando, e desde 2012... a gente já vinha sentindo, né? Você via sentindo que o mercado vinha definhando. Aí já em 2013, aí você teve toda aquela questão de a Dilma, né? Para se eleger lá em 2014, represou preço de energia, preço dos combustíveis. Então logo saiu o resultado da eleição. Essa isso questão não chegou à compreensão comum, né? Na época não, lógico que nós achava que era uma bondade, né? Não, lógico que todo mundo sabia, a gente já vinha falando, né? Eu dou aula de economia lá em 2014, no início do ano eu falava, olha, o público sabia, aquele público lá de baixo não sabia. Aí o pessoal, não, tá tendo represamento de preço, de energia, de combustível. Para poder a Dilma se eleger. Exato. E ela represou. Tanto é que, por exemplo, bandeira tarifária, quando é que surge? No final de 2014, para ser implementado já em 2015. Por quê? Para não, né, comprometer a eleição. Exato, para não comprometer a eleição, segurou, aí criou-se essa bandeira tarifária, que é até uma coisa interessante, pois ela só aumenta a energia naquele momento de dificuldade de gerar energia, né? Mas aí a conta veio, né, Arimar? Ou seja, você passa a ter, em 2014, milhões de brasileiros inadimplentes, sem crédito, uma outra turma muito grande endividada. E não sabia o porquê.
Exato, né? Vem todo desse histórico desde lá de 2003. E aí, essa facilidade, sem uma educação financeira, levou a essa armadilha e fez com que essas pessoas entrassem nisso aí. Aí tivemos essa crise de 2015, a gente chama de, até, a última vez que eu estive aqui foi com o Matias, né? Saudoso Matias, e até falei pra ele, ele gostou do termo, né? Daqui eu saí com ele, dei uma carona pra ele, e até citei o caso, né? O problema dessas financeiras é que as pessoas faziam assim, Arimar, né? O camarada pegava empréstimo, aí ficava devendo R$2.000, ia na financeira, ao invés para renovar esse crédito, ao invés dele pegar um dinheiro para facilitar o pagamento desses R$2.000, ele pegava esses R$2.000 com um prazo alongado, mais R$3.000. É o que nós chamamos lá nessa época de subprime tupiniquim. É a mesma que o norte-americano fazia, né? Hipotecava a casa valia, por exemplo, 200 mil, mas ele pegava 300 e inflacionou, 300 mil dólares, inflacionou o mercado imobiliário, aquela bolha imobiliária norte-americana. A nossa aqui foi com as financeiras. E aí avolumou-se essa dívida, né? E aí nós entramos na crise de 2015 e 2016. Em 2017 começamos a resgatar, 2018 também, um PIB ali crescendo mais lentamente, né? 2019 também tivemos um leve crescimento, aí veio a crise. Essa crise, ela aprofundou o endividamento e a inadimplência. Hoje nós temos 63 milhões de brasileiros inadimplentes. Boa parte dela sem crédito no mercado. Que decorre ainda daquela situação. Boa parte vem daquela situação que já vinha se recuperando, né? O governo fez aí a política de liberar FGTS para pagar essas contas, né? Inicialmente das contas inativas, depois veio das contas ativas, né? Em 2019, as pessoas foram recuperando o crédito. Quando a coisa estava melhorando, veio a pandemia. E hoje você tem cenário de 74 milhões hoje de pessoas endividadas, 63 milhões pela Serasa, né? Pelo mapa da inadimplência do Serasa, pessoas inadimplentes. Muito bem, o país já experimenta aí hoje a chamada inflação, né? Sim. Muita gente corre da sala para a cozinha, o gás aumentou, a gasolina no céu, energia, enfim. Isso decorre de quê, professor? São vários fatores, né, Arimar? Em 2020... os preços eles permaneceram constantes ali até junho, julho. Aí quando veio as primeiras parcelas do auxílio emergencial, muitas pessoas até receberam 2 parcelas acumuladas, as pessoas partiram aí para o mercado. Aí você começa a ter um alto consumo de arroz, de óleo de soja, você tem o dólar. Produtos básicos. Produtos básicos. Arroz, feijão, óleo de soja, leite, e tomate, maçã, frutas de uma forma geral, e você tem esses itens aumentando, carne, né, carne bovina, mas então bovina, você tem inicialmente uma demanda interna decorrente da pandemia, porque do auxílio emergencial. Você tinha pessoas que não, você passou a ter dinheiro no mercado. Exato, você tem, por exemplo, você tinha famílias que não recebiam 1.200, você passou a ter famílias que recebiam mais do que um salário mínimo na época, né? Hoje o salário é 1.100. Aí explode o consumo. E aí explodiu o consumo de produtos básicos, arroz, feijão. Estou falando de produtos básicos. Exato. Aí o que acumula com isso aí? $1 que passa a elevar, saímos de 3,80, chegamos no ano passado a quase R$6, 5,60, chegou até 5,94, né? E aí você tem você tem ao mesmo tempo também, né, Arimar? Você tem problemas sanitários, né, na suinocultura chinesa, na África, na Alemanha, você tem gripe, você tem problemas também sanitários de aves, na Espanha e em outros países africanos. O que se interessa para cá? Como é que aí o que acontece? Aqui? O pessoal sacrifica esses animais. Na China teve que sacrificar milhões de cabeças de suíno. Milhões de cabeças. E para recompor, né, como é que se recompõe? Não importa. Não. Primeiramente, você vai suprir essa falta de suíno com carne bovina brasileira, carne de ave e de suíno brasileiro, comprando nossos produtos. Ao mesmo tempo, você vai reconstituir o seu plantel. Você precisa de soja e milho do Brasil. São itens que aumentaram. Só para você ter ideia, a soja em um ano aumentou 60%. O milho, né, a ração de milho, 100%. Né? Aí acompanha isso aí, por exemplo, óleo de soja aumentou 84%. Aí dali decorre todas as outras situações. Decorre toda essa coisa. Agora chega em 2021, você tem ainda a permanência do dólar elevado e você soma outras situações. Por exemplo, a questão da crise hídrica. A crise hídrica, ela não afeta só os nossos reservatórios, que diminui a geração de energia. Ela atingiu também, só para você ter ideia, viu, Arimar?
Esse ano, na última safra, julho de 2020, junho de 2021, nós aumentamos a área de produção de milho, mas a produção de milho caiu em razão da ausência de chuva. A mesma coisa ocorreu também com outras produções, arroz, feijão, vários itens. Então, a crise hídrica, ela não somente atrapalhou a geração de energia, ela aumenta os custos da produção de alimentos. Aí vai chegar lá na mesa do trabalhador. Vai chegar na mesa do Mas eu trabalhador. quero falar a respeito da carne. Vamos Sim. fazer. Por que a carne aumentou tanto? Se produz tanto aqui, né? Eu um dia fui visitar aquele frigorífico de Jaru, lá do Gonçalves. Eu fiquei impressionado com Sim. aquilo. Eu nunca nem tinha visto como é que matava o animal e fiquei impressionado com tudo que eu vi ali. O animal é morto lá, é tipo um guidão de uma moto bis, né? E eles vêm e para bem na testa assim do animal e aperta um ferro, puf, ele cai na hora. Quando ele cai, já amarram numa esteira. Aí quando chega o animal abatido lá no final, já não tem mais nada, já tá tudo já sem a carne, já tá tudo no seu devido. Aqui é um negócio fantástico. Muito bem. Por que a carne aumentou tanto, se produz tanto aqui? Arimar, é o seguinte, a carne bovina, o preço da carne bovina ia aumentar independente da crise ou não. Se você for pegar... A culpa não é do Bolsonaro. Não falo da crise que eu falo, da crise da dizendo, pandemia. eu estou usando esse termo Sim. aqui exatamente porque todo mundo fala, a culpa é do Bolsonaro. Hoje eu vi o José Neumann Pinto dizendo que a culpa de ontem, do jogo de ontem, que foi uma lambança da Anvisa, que podia ter visto isso a tempo, né? Diz que é do Bolsonaro. Eu estou usando esse termo genérico para poder fazer a pergunta. Mas eu vou lá no final eu vou falar que há uma solução para você minimizar o problema, não para resolver. Mas vamos lá. Independente da crise sanitária, da crise da pandemia, a carne bovina ia aumentar. Talvez não nesse patamar. Por quê? Em 2019, a China já tinha problema sanitário no seu rebanho bovino. O que o Brasil fez para atender a demanda da China? Em Rondônia também. Abateu matrizes, as vacas. O que aconteceria em 2020? O Brasil não tinha, por exemplo, vaca para produzir bezerro para aumentar o plantel. Nós tivemos problemas, tanto é que já em 2020, no começo de 2020... Eu não entendi, por que abateu as vacas? Porque o Brasil não tinha cabeça de gado para atender. Como eles estavam pagando muito bem a carne bovina brasileira... a oferta era muito alta, exatamente, a demanda muito alta. Né? A matriz, né? Exato, você imagina, né? Geralmente as matrizes, ela tem um preço menor do que o boi gordo. A China estava pagando pela matriz mais do que a arroba do boi gordo. Aí é uma coisa fantástica, né? Você pega aquelas vacas com 6, 7 anos que você ia vender por 3, 4 mil reais, pode vender ela, né? Abater ela e vender por 7, 8 mil reais, porque estava pagando 220 reais a arroba naquela época, né? Então é mais vantajoso eu vender essas matrizes. Matar a galinha dos ovos de ouro. E se você pegar, tem várias revistas especializadas de agronegócio, uma delas é Agroanálise, que em dezembro de 2019 já apontava isso aí. O Brasil abateu várias matrizes. Nós teríamos problema de recompor o plantel em 2020 e 2021. Né? E aí você já teria essa crise, essa alta de preço, já era esperado, isso aí não tinha como. A expectativa para o preço da carne bovina em 2020, ela já era muito boa. Aí vem a crise, ela potencializa. Você tem novos problemas sanitários na suinocultura, na avicultura. Aí você tem outros países, Alemanha, Espanha teve problema de gripe aviária, né? A África teve problema de gripe, de peste. Aumenta a oferta e o Brasil tem que marcar. Exato, o Brasil pega. Então o Brasil, só para a China, só para ter uma ideia, só para a China o Brasil aumentou mais de 43% a exportação de carne bovina para a China. É uma coisa quando absurda. aumenta para lá, aumenta no interno também. Não falta produto para cá. Vai faltando produto. É a lei da oferta e da demanda. Como a demanda para o mercado interno diminuiu, como é que você controla essa demanda? Aumentando o preço. Eu vou fazer um intervalo. O amigo ouvinte pode mandar sua mensagem para nós aí. O programa é didático mesmo. 99214-5306. 99214-5306. Então, nós estamos com uma live ao vivo. Você está com o telefone na mão, está no seu carro aí. Entra no rondonoticias.com.br. Vai estar um banner grandão. Clica no banner. Você tem as imagens da Voz do Povo. Tá bom? Vou pro intervalo. Volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade.
Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Olá, pessoal. E quero falar sobre a Lei 5.036 de 2021. Agora, quem vier fazer tratamento de câncer em Porto Velho não vai mais pagar passagem de ônibus. Os nossos deputados estaduais aprovaram a lei que criou passe livre intermunicipal para pessoas com câncer. Seja um cidadão que faz a diferença. Acesse seupoder.ro, saiba mais e participe. A Assembleia Legislativa é o seu poder. Chegou Plano de Saúde Ameron. Coparticipação 0. Menor mensalidade. Absorção de carência e inclusão de agregados como pai, mãe e netos. Plano de Saúde Ameron. Coparticipação 0. Exclusivo para os servidores públicos. Especial para os servidores da educação. Assine já. Ameron Saúde. Quem tem, vive mais tranquilo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. Muito bem, de volta a Voz do Povo em seu terceiro bloco, hoje tratando de economia. Eu estou tratando de forma didática aqui as questões relacionadas ao dia a dia da coletividade. Com a presença do professor doutor Otacílio Moreira de Carvalho, homem da economia. Abraçar o Jurandir Brandão, está em Fortaleza, no Ceará. O Jurandir está na praia lá assistindo a Voz do Povo. Também está o Ricardo Rodrigues aqui conosco. Boa tarde, Ricardo. A Alda Carvalho também. A Fernanda Moraes está gostando da entrevista, quer saber a respeito da gasolina. Daqui a pouco eu vou chegar na gasolina. O Arim Freitas está na Voz do Povo. Fred Nunes também. Daqui a pouco eu registro os demais. Já eu vou atender o ouvinte, mas eu quero dissecar ainda a respeito agora. Bom, ficou alguma pendência no bloco anterior? Não, vamos tocar o barco então. Falamos da carne. Vamos falar agora a respeito do preço da gasolina. A culpa é de quem, professor? Essa gasolina está nos ares aí. Olha, você tem um processo de precificação que foi mudado, né? A sistemática de precificação desde 2017, em que deixou flutuar aos preços do mercado internacional. E aí o preço flutua. Ela é regulada pelo dólar. Também, pelo dólar, não só pelo dólar, mas também pela, vamos dizer assim, pela especulação. Especulação então, do mercado internacional. Você pega agora no momento aí em que está o Talibã, tal, aí se os Estados Unidos atingir o Talibã, os países árabes ligados ao Talibã reduz a produção do petróleo, o preço do barril vai lá para cima, pipoca aqui. Tá tudo internacionalizado, né? Então, a gente fica aí, vamos dizer assim, suscetível aí a toda essa bagunça que é. Além de tudo, você tem os países produtores de petróleo, produtores e exportadores, que tem uma organização chamada OPEP, que é um oligopólio. Ou seja, além de nós termos poucos países produtores de petróleo, eles lá na década de 70 formaram uma organização para controlar a produção e a oferta de petróleo. E aí nós dependemos disso aí. Não só nós, os Estados Unidos, né? E outros países aí que dependem, né? De comprar. Aí aumenta derivado, gás. Exato, gasolina, aumenta tudo, gasolina, gás, óleo diesel, óleo diesel. Mas também nós temos outra situação. O etanol vem sofrendo as consequências da crise hídrica, por causa da plantação de cana-de-açúcar. O etanol subiu mais do que a gasolina. E como nós temos 27%
de etanol acrescido na gasolina, aumenta mais ainda a gasolina. Então, lembrando, viu, etanol não é controlado, não é controle da Petrobras. Petrobras só derivado de petróleo. Etanol é um produto natural. Eu quero mais a miúde essa explicação. Aí vamos lá. Porque eu verifico assim, a oposição ao governo aproveita e caceta o governo. Olha aqui, o gás tanto, votou no genocida. Olha o gás, não sei o que, votou no genocida. Essa explicação, sem paixão de nada, aqui no programa não tem paixão por A nem por B, mas eu queria uma explicação bem ao alcance da população. Então, vamos lá então. Com relação à gasolina, o gás, os derivados de uma forma em geral, esse aumento é regulado pelo mercado e não pela Petrobras? Vamos supor, Petrobras regula... O país é produtor de Petrobras. Sim, Petrobras regula preço do petróleo e derivados do petróleo lá nas refinarias, tá certo? Então ele determina lá aumento lá nas refinarias. Aí você tem lá para frente transporte, distribuição, como chega e revenda. Isso? Aí você tem a composição, você tem a adição de etanol na gasolina, você tem adição de biodiesel no diesel. Tem que lembrar isso aí também. E o biodiesel está mais caro, por quê? Isso mexe com o preço do produto. Mexe com o preço no final, porque o biodiesel, boa parte vem da soja. A soja está em alta. Aumenta o preço do diesel. Não é só a política da Petrobras lá atrás. Então tem várias coisas acontecendo. Mas vamos lá, nessa briga, governo federal, governos estaduais. O ICMS de todos os estados não se alterou ao longo do tempo. Então também você não pode atribuir culpa aos governos estaduais. Mas eu já vi gente dizendo bem assim, se o governo de Rondônia zerasse ou diminuísse. É improvável você fazer isso, porque a pessoa fala bem assim, olha... Da renúncia de receita também. Renúncia de receita e você não tem para onde correr. Arimar, eu já cheguei a pagar R$300 de telefonia. Hoje eu pago 100 e pouco. Para mim, para minha esposa, né? Pago 100 e pouco. Então, os estados perderam ICMS com telecomunicação. Perderam. Aí, o que acontece? Não, mas Rondônia é o país do agronegócio, é o estado do agronegócio. Produto exportado do agronegócio não paga 1 centavo de ICMS. Aí que está a dica. Se o governo mudar a Lei Candir, de 96, que isentou os produtos do agronegócio em razão, naquela época, de $1 tá R$1, e aí a nossa moeda está fortalecida, e você falar o seguinte, olha, quando o dólar atingir tal patamar, podemos cobrar 1% na soja, 2%, 3% na carne bovina exportada, você poderá, com esse recurso, viu, Arimar? Você imagina, Rondônia exportou agora, no primeiro semestre, 3 bilhões de reais, 3 bilhões. Se você cobra 2% sobre esses 3 bilhões exportado, só agora, no primeiro. Começar a cobrar 2% de tudo que é exportado, eu estou falando sobre a soja que nós vendemos, nós estamos exportando algodão, carne bovina e tudo mais. Você tem condição de pegar, a gente arrecadaria mais ou menos 600 milhões de reais. Dá para você abater lá na ponta final dos combustíveis. Mas eu quero me reportar ainda a questão do controle. Sim. Do controle dessa história da gasolina. Sim. Do preço do petróleo de uma forma em geral. Sim. Sempre a culpa, o governo ou os governos, em qualquer que seja o âmbito, são sempre os pais e as mães de todos os males, digamos assim, na vida das pessoas. Não obstante essa situação, a gente vê, por exemplo, olha aqui, gás a tanto, gasolina a tanto, no passado não era assim. Muito bem. Há culpados nessa história ou é o mercado que não se personifica e, consequentemente, não pode ser punido por culpa de nada disso? Eu gostaria de explicar então, como eu falei, os preços no Brasil hoje flutuam diferente lá até 2016, de acordo com, vamos dizer assim, o cenário internacional. E aí você tem duas situações, Arimar, que eu falei lá atrás. A questão dos países produtores que ora aceleram a produção, ora reduzem. O ano passado, por exemplo, no começo do ano, eles aceleraram a produção, um acordo da Arábia Saudita com outros países. E o preço aqui em Rondônia, em Porto Velho, chegou a R$ 3,80, saiu de R$ 4,40, chegou a R$ 3,80. Eu cheguei a pagar aqui no início do ano. Aí logo depois, quando vem a crise, né, manteve-se o preço até mais ou menos junho, quando começa a ter aumento, né, em razão do dólar e tudo mais.
tá certo? Agora sim, por que nós temos o preço liberado? O que aconteceu lá atrás? Você intervia muito na Petrobras e ninguém comprava ação da Petrobras, não era vantajoso, com a forte intervenção do governo estadual, estabelecendo qual vai ser o preço da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, né? Outra coisa, Verimar, reduzir tributo. Você pode reduzir, isentar, daqui a pouco a gasolina vai aumentar, vai ter o preço, você não tem o que fazer, você não pode subsidiar. Daqui a pouco, se você isentar hoje, daqui a 3 anos, a gasolina vai estar cara e o pessoal vai querer que você subsidie. De onde vai tirar o dinheiro? Não tem como. Então, ou seja, eu imagino o seguinte, você tem condições de reduzir a alíquota do ICMS e de outros tributos. O governo até hoje só tirou federal, tirou do gás de cozinha. Há uma proposta para tirar também o ICMS do Estado. Agora, assim, eu vejo o seguinte, houve uma mudança, né? Você teve a mudança na precificação que era de acordo com o preço do mercado internacional, que no governo Temer ocorria, às vezes, 4 aumentos numa semana, e isso que resultou naquela greve dos caminhoneiros em 2018. Porque você imagina, 4 aumentos em uma semana não tem como. Agora, os aumentos... Agora está sendo sucessivos. Não, agora os aumentos não. Estou falando 4 aumentos em uma semana. Em uma semana. Uma semana, 4 aumentos. Lá em 2017 e 2018, foi o que gerou aquela crise. Às vezes você tinha até a situação de que era 3 aumentos e 2 quedas, mas a queda não chegava e o pessoal ficava pé da vida, né? Bom, em suma... Agora, o que está acontecendo? Quem é o responsável por esses aumentos sucessivos aí? É o mercado? Por exemplo, a Petrobras já arrecadou, já teve um lucro esse ano, agora em 3 meses, mais de 40 bilhões. Nós temos que... deixaram roubar, a Petrobras cresceu. Exato. Mas também... devido porque a realização dela, o que acontece? A Petrobras ela produz o petróleo e refina esse petróleo, ela tem refinaria. Outra parte de petróleo que a gente produz e não temos tecnologia para produzir, transformar em gasolina, nós importamos essa gasolina, vendemos para fora e depois importamos essa gasolina e esse óleo diesel, por não termos aquela tecnologia. O que a Petrobras pode fazer lá na frente, daqui para frente? É pegar esse lucro que ela está tendo agora, nesse momento, e investir em mais refinaria, em tecnologia. Até a Petrobras desenvolve tecnologia para prospecção marítima, inclusive do pré-sal, que é uma tecnologia extremamente complexa. Então, será que a Petrobras não pode investir em tecnologia para refinar 100% da nossa... Agora, é lógico, viu, Arimar, que nós tivemos erros lá atrás, a compra de refinarias, né? A Passadina, por exemplo, que a Dilma comprou, que foi um erro, um tiro no pé. A própria, né, o Brasil tinha refinaria na Bolívia e foi nacionalizado. O Brasil perdeu essas refinarias construídas na época do Fernando Henrique Cardoso e tomada, né, na época do presidente Lula. Se nós tivéssemos isso, essas refinarias fossem do Brasil hoje, talvez não tenhamos passado por tanto problema como estamos passando hoje. Agora, é necessário avançar. Por exemplo, outros países estão investindo fortemente em veículos eletrônicos, né, movido a energia elétrica, se bem que nós estamos passando por uma crise de energia, seria meio complicado. Mas assim, nós temos que investir em alternativas de geração de energia e também de veículos que não seja movido tão somente a gasolina. Eu vou fazer um intervalo, mas ainda não me respondeu o questionamento. É que eu não vejo culpa de ninguém. É porque, na verdade, assim, todo mundo diz, o governo é o responsável por isso, né? Tá aqui, gasolina e tanto, no passado não tinha isso. Olha, no governo anterior não era assim. Quer dizer, atribui uma culpabilidade que até então não se sabe quem que é o culpado dessa história. É o mercado? É regulado pelo mercado? Quem é? O Bolsonaro? É o governo anterior que deixou isso assim? Então, é para compreensão comum, por isso que eu fiz essa pergunta. Porque, na verdade, há hoje a oposição explorando de que é o governo que é o responsável por tudo isso, né? Naturalmente que governos, em qualquer que seja a esfera de poder, é sempre pai e mãe de todos os males, como eu falei. Mas é sempre aquilo que a gente vê na rede social. Tá aí, vota nele, olha, vota no... É exatamente para ter essa compreensão que eu precisava saber, efetivamente. É o mercado que regula? Quem aumenta o preço do combustível é a Petrobras? Ela pode diminuir? São essas coisas. Sim, assim. Eu respondo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer claro no questionamento. Eu vou fazer um intervalo, eu volto com o último bloco da Voz do Povo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem.
Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Pais e alunos da Rede Municipal de Educação. É hora de um novo começo. Nas escolas, as crianças voltarão a interagir, agora com mais segurança. Com distanciamento social, uso de álcool em gel e muitos outros protocolos. Todos podem retornar de maneira segura. Os profissionais da educação vacinados vão garantir que o aprendizado continue o mesmo, seja na escola ou em casa. Vamos juntos iniciar uma nova fase da educação em Porto Velho. Prefeitura que faz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Olá, pessoal. Eu quero falar sobre a Lei 5.036 de 2021. Agora, quem vier fazer tratamento de câncer em Porto Velho não vai mais pagar passagem de ônibus. Os nossos deputados estaduais aprovaram a lei que criou passe livre intermunicipal para pessoas com câncer. Seja um cidadão que faz a diferença. Acesse seupoder.ro, saiba mais e participe. A Assembleia Legislativa é o seu poder. Chegou Plano de Saúde Ameron. Coparticipação 0. Menor mensalidade. Absorção de carência e inclusão de agregados como pai, mãe e netos. Plano de Saúde Ameron. Coparticipação 0. Exclusivo para os servidores públicos. Especial para os servidores da educação. Assine já. Ameron Saúde. Quem tem, vive mais tranquilo. Vem aí, a maior feira agrovirtual da Amazônia Legal. Segundo o Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. Vivencie o melhor do agronegócio. 3 dias de programações incríveis, como palestras, rodadas de negócios, fóruns e estandes virtuais. Garanta sua vaga, acesse agrolabamazônia.com e faça sua inscrição gratuita. Patrocinadores: Bradesco, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Agrofish e Vitasal. Realização Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo. Meu Deus do céu, que maravilha de audiência. Professor, nós vamos correr agora. César Feres na sintonia da Voz do Povo. Obrigado, César. Boa tarde. Entrevista excelente. Ricardo Rodrigues, obrigado, Ricardo. Kleber, tá gostando da entrevista? A gasolina vai baixar? Difícil. Esse ano é bem difícil. Discordo do professor. O governo tá horrível. Tudo muito caro. Gasolina... Quase R$130 o gás, pro próprio tá lascado. É o Diego da Uni. É o governo que é responsável por isso? Olha, a política de precificação vem lá de 2017. O governo, ele pode pegar esse lucro que a Petrobras vem tendo e tentar investir. Diluir. Pra nós... Agora, é igual o óleo de soja, né? Só respondendo. É o mercado que dita os preços. Tá liberado de mercados. Por quê? Se o governo faz uma intervenção, de fato, você tem tudo, cara. Agora, o governo tem como fazer uma política, principalmente a tributária, de forma a tentar minimizar esse aumento de, principalmente, né, como eu falei lá, viu, Ari? Fazer uma política tributária, passar a tributar os produtos exportados, até porque quem vai pagar por esse tributo não são os brasileiros, e sim os estrangeiros, para tentar compensar esses itens. Queria saber sobre seu convidado, sobre pesquisa eleitoral, Luiz Carlos do Triângulo. Olha, Arimar, eu estava até falando contigo aqui em off, né? Pesquisa eleitoral é o seguinte: uma vez eu estava lá em São Paulo, no aeroporto, né? E eu vi o pesquisador da Folha de São Paulo querer entrevistar pessoas da direita, que não quiseram responder. Então, ou seja,
Então passam a responder que de repente a gente já tenha mais ou menos. Quem mais é propício a responder pesquisa é o pessoal da esquerda. Eu não acredito, ele não perguntou a mim, mas eu não acredito. Uma vez o Itamar Franco disse uma frase muito legal: as pesquisas não mentem, jamais. Os mentirosos fazem as pesquisas mentir. Bolsonaro está achando que está tudo bem, mas na verdade está tudo ruim. Comerciantes quebrados, estão tudo atolados. João Silas, é culpa do governo? Pandemia contribuiu para isso, né? Em todo lugar do mundo. Pois você teve programas, pandemia, agora né? Tá tendo políticas aí, tem uma lei, por exemplo, você tem muitas pessoas que se endividaram agora nessa pandemia e perderam fôlego de consumo, né? Isso vai afetar o mercado inteiro. Está sendo criado programas para tentar resgatar esses endividados. Vamos ao áudio então, dá voz ao povo, vamos ver o que o ouvinte pensa. Bom dia, Arimar. Você viu aí esse vídeo aí para você ver o que está acontecendo aí, né, com a nossa Amazônia. É uma tristeza, né? Enquanto o homem tiver consciência, né, de deixar de destruir para preservar, né, o nosso Brasil, o futuro não vai ser muito bom não, viu? Mas graças a Deus, Deus está acima de tudo, né? Porque onde o fogo bate, meu amigo, destrói tudo. Muito obrigado, é um vídeo de queimada. Alô Sedan, alô Sema. As queimadas estão indo, eu vou nem falar se houve punição. O Alexandre liberaram um crédito para comprar tudo, mas não tinha dinheiro para pagar. O que o Otacílio acha do aumento da luz, da energia? O aumento da luz é também falta de investimento no sentido de modificar nossa matriz. E também, nossa colega acabou de falar, né? Temos que cuidar aí, principalmente, eu vi isso aí numa entrevista, viu, Arimar? Do nosso presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Nós temos que preservar nossos mananciais dos rios, senão vai faltar água para gerar energia e estão se querendo resolver o problema da geração de energia do Brasil construindo mais usinas hidrelétricas. Não sei se você sabe, talvez a usina de Ribeirão saia já daqui uns 2 anos. A Jéssica está dizendo, o ICMS continua igual, o problema da dolarização do petróleo. O Bolsonaro seguiu o mesmo esquema do Temer. Continua a política, né? E aí tá aos preços do mercado internacional, o mercado está controlando. Agora, é aquela questão, é uma questão de alternativa. Se eu intervenho e mudo a política, ninguém fica querendo comprar a ação da Petrobras. A Petrobras é uma empresa de mercado aberto. Por favor, faça um apelo para o bairro Teixeirão. Ontem deu uma ventania aqui, ficou só o poeirão. Olha, esse negócio do tchau poeira que preteriu Porto Velho, levou para o interior, talvez o eleitor acabe dando um troco no governo do estado, né? Pô, é um negócio complicado. Quer dizer, então o pessoal de Porto Velho não merece o tchau poeira? Também, né? Isso é grave, né? Por que preterir Porto Velho? Porto Velho decide a eleição. Ótima entrevista, seu programa é uma luz para Rondônia no meio de tanta desinformação. Doutor Ricardo de Ariquemes, um abraço, doutor Ricardo. Pergunte ao professor se existe alguma perspectiva de melhora na economia para 2022, Jean Santiago. Nós temos que fazer reforma tributária. Sem a reforma tributária que desonere, né, a produção, o consumo, né, e aí é uma falha do Guedes de mandar uma reforma picada, né, fatiada. Esse é uma das grandes brigas, né? Sem a reforma tributária, sem uma reforma política que tire privilégios e também um pouco da administrativa, mas que essa administrativa principalmente a reforma administrativa não deve o poder não divide o poder. Pois é, né? Então, ou seja, a reforma administrativa que está aí não está querendo atingir juízes, né? Cortar férias de 2 meses, até de político, é reforma política, né? Se você não cortar privilégio, né? Eu sempre falo o seguinte, viu? Reduzir salário, cortar algumas vantagens do servidor, não é, para mim, por exemplo, você pode cortar até o cafezinho do servidor público, para acabar com esse negócio de comprar lagosta, vinho, né? Como está sendo aí, inclusive no Exército, né? Que a gente tem acompanhado isso aí. Você acaba com esse tipo de coisa, você vai ver como a economia, como o Estado vai fazer economia. Porque muita gente critica o Confúcio, mas foi ele que levou Rondônia ao Porto Seguro Fiscal. Tem estado sem dinheiro, diz a Mariana Ximenes. O Confúcio deixou uns legados bem interessantes, né? Só que também mudou eu acompanho isso aí, ele alterou muitos planos de carreira de servidores aí que deixou um rombo muito grande. Boa tarde, me chamo Celestino. O que o professor acha da venda dos Correios da Petrobras? Da Eletrobras? Da Eletrobras? Olha, é um risco, né? Porque onde se privatizou no Brasil recentemente aí, por exemplo, privatizou-se vários aeroportos. O governo teve que criar uma estatal para cuidar dos aeroportos que não foram privatizados e que não eram
vantajosos do ponto de vista econômico. A mesma coisa pode ocorrer com o Correio. O que você vai fazer com as localidades que não dão lucro? Pimenteiras do Oeste, Cerejeira, aqueles municípios pequenos. Vai se montar uma estatal que só vai ter prejuízo? Então tem que pesar muito. É igual você falou. Olha, se não roubar, o Correio já está dando lucro. Então por que mexer? O governo não tem plano econômico, por isso estamos nessa situação, diz Roberto Castro. Tem gente que não gosta do seu programa porque você não puxa saco de político. Olha, não puxa saco, infelizmente a população está sofrendo, mas elege pessoas que estão sofrendo, elegem políticos que não valem nada. E é o Edivando Três Marias. As pessoas não gostam porque eu não puxo o saco de político. Nem pode, nem deve. Isso eu vou continuar assim. Muito obrigado, Edivan. O Edivan está perguntando cadê a vereadora socorrista dos animais. Ela tirou o nome socorrista dos animais, ficou só socorrista. Boa tarde ao economista. O que ele pensa da cesta básica? É o Sargento Coelho. A cesta básica está com preço bastante elevado, né? E nós temos como fazer política. A política tributária deve ser conduzida nesse sentido de compensar a cesta básica que vai para aquela população de baixa renda a partir de tributação daqueles mais ricos. Professor, fale quem está sofrendo com esses aumentos. O que podemos fazer, dona Helena? É os mais pobres, né? Aquela família que recebe até no máximo 5 salários mínimos e que está pesando no bolso, que são os itens que mais aumentaram, são os itens básicos. A Márcia da Contabilidade, uma dúvida: a inflação deve ficar em 10% e o PIB 5% do salário mínimo devia subir para 15%, porque era assim antigamente, porque o Bolsonaro só quer subir 6%. No fim das contas, ele está... Ai, meu Deus do céu, truncou aqui, Márcia. Não é que ninguém quer subir PIB, né? Ele está domingo, que ela colocou domingo. Deve ser dominando o salário das pessoas, acho que é isso. Entendeu? Tem que tomar um cuidado que, por exemplo, o IPCA, a tendência é fecharmos o ano com 8%. Agora, nós temos o INPC, que é o que corrige o salário mínimo. Esse vai chegar a 10%. E nós não vemos aí o Paulo Guedes preocupado. Qual é a preocupação do INPC chegar a 10%? Ele corrige o salário mínimo. Você imagina, o nosso salário mínimo ano que vem vai para R$ 1.210. A cada R$1 de aumento no salário mínimo, aumenta 322 milhões no rombo da Previdência. Então, há que se preocupar sim. Tem que se preocupar sim com a inflação. Seu Paulo Luciano Neves, a política de preço da Petrobras é em dólar. Os mentirosos querem colocar a culpa nos governadores, sendo que essa taxação só ajuda os acionistas da empresa e nada para o povo. Diz o Luciano. Foi o que nós falamos. Pix é seguro? Pergunta o meu entrevistado Kleber, o meu ouvinte Kleber. Totalmente. Pix, até hoje não tivemos nenhum problema. Tem a questão de sequestro de pessoas e aí, né, a pessoa pega, é outra história. O Sebastião Salgado culpa o Bolsonaro, mas na verdade é que a culpa o Bolsonaro, mas a verdade é que isso é culpa do fique em casa. Tá aí o resultado, tá dizendo ele. Acho que brasileiro nenhum ficou totalmente em casa não. A economia funcionou, meio que carregado. A agricultura, o agronegócio funcionou. Não tem muito... Olá, eu concordo com você. Precisa de um verdadeiro debate técnico sobre essa situação. Um abraço, doutor Paulo Henrique. Também está com a gente Andressa. Professor, o caso do Iperon, o que o senhor acha? O Iperon quebrou. O Iperon está bem complicado, né? Eu acho que vai vir uma reforma aí previdenciária do governo do estado. Aquela questão, viu, Arimar? Fizeram aí ajustes nos planos de carreira de várias categorias e não fizeram a reforma previdenciária dos estados, como fizeram no governo federal. Hoje, por exemplo, Rondônia, né? Os estados brasileiros ainda têm aquela licença prêmio de 3 meses. Não existe, né? Não existe. Professor, eu não tenho mais tempo, eu estou lotado aqui, tá vendo o debate? Eu quis trazer esse debate bem didático e o ouvinte conseguiu entender. Sim. Estouramos já. Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos, Arimar. Precisando aí, agora você retornando aí, pode contar com nossa presença aí, que vamos até com mais tranquilidade, com a pauta mais fechadinha, porque está acumulado muita coisa, né? Com a pauta mais fechada, contribui melhor com o debate. Tá certo, então. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde feliz. Até
quarta-feira, amanhã não tem programa, se Deus quiser. Termina aqui. Supermercados Irmãos Gonçalves, onde comprar é um barato. Informa a hora certa. 1h04. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Arroz soltinho, tipo 5 quilos, R$16,89. Carne bovina frigon colchão mole corte, R$29,80 ao quilo. Carne bovina frigon costela ripa, R$17,90 ao quilo. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, R$6,45. Batata Monalisa, R$2,68 quilo. Cenoura, R$2,95 quilo. Só tem segunda para todas as lojas. Aproveite e participe. Olá, pessoal. Eu quero falar sobre a Lei 5.036 de 2021. Agora, quem vier fazer tratamento de câncer em Porto Velho não vai mais pagar passagem de ônibus. Os nossos deputados estaduais aprovaram a lei que criou passe livre intermunicipal para pessoas com câncer. Seja um cidadão